Todos conhecemos as proezas heróicas do rei Davi, mas o que sabemos sobre suas esposas? Preparem-se para descobrir mais sobre as mulheres na vida de Davi, um aspecto muitas vezes esquecido de sua história. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. O rei Davi é amplamente conhecido por suas façanhas heróicas e sua busca fervorosa por Deus. No entanto, raramente falamos sobre suas esposas. Dependendo de como e onde você aprendeu sobre Davi, talvez não saiba que ele teve várias esposas. Vamos mergulhar na Bíblia para descobrir o que ela nos conta sobre essas mulheres. Esta é uma jornada fascinante pela vida de um dos personagens mais icônicos do Antigo Testamento, sob uma perspectiva que muitas vezes fica em segundo plano. A Bíblia nos fornece informações sobre as esposas de Davi em vários lugares. Em 1 Crônicas 3, encontramos uma lista dos filhos que Davi teve com 7 mulheres, sendo que 6 delas foram esposas enquanto ele estava no exílio em Hebrom. Essa lista de esposas casadas durante seu exílio também é mencionada em 2 Samuel 3. No entanto, essas listas mencionam apenas as esposas com as quais Davi teve filhos. A 1 Crônicas termina com a observação de que não inclui os filhos nascidos de concubinas. Mas há uma esposa que não está mencionada em nenhuma dessas listas, a primeira esposa de Davi, que é mencionada em várias histórias sobre suas façanhas. É importante notar que as genealogias bíblicas nem sempre são definitivas e podem omitir alguns detalhes. Com base no que sabemos, Davi teve pelo menos 8 esposas, além de pelo menos 10 concubinas. Vamos explorar mais detalhadamente essas 8 esposas. Mical foi a primeira esposa de Davi, conforme nos é relatada na Bíblia. Mical foi a esposa original de Davi, filha do rei Saul, que Davi conquistou matando 100 filisteus, conforme descrito em 1 Samuel 18. Ela desempenhou um papel importante ao ajudar Davi a escapar das garras de seu pai, Saul, que queria matá-lo, como relatado em 1 Samuel 19. No entanto, Mical foi posteriormente casada com um homem chamado Palti. A história toma um rumo interessante quando Davi, após se tornar rei de Judá, decide trazê-la de volta como sua esposa, como narrado em 2 Samuel 3. Mais tarde, quando Davi dançou diante da Arca da Aliança ao entrar em Jerusalém, Mical o repreendeu por seu comportamento considerado indigno. Davi defendeu-se, afirmando que estava celebrando perante Deus. A história conclui, observando que Mical ficou sem filhos durante toda a sua vida. Essa é uma história repleta de reviravoltas e complexidades, e nos oferece uma visão fascinante das relações e eventos na vida de Davi. Abigail foi a segunda esposa de Davi, conforme nos é contada no livro de 1 Samuel. Abigail foi inicialmente casada com um homem rico chamado Nabal, que tratou Davi com desdém e recusou ajuda a ele e a seus homens. Com grande sabedoria, Abigail interveio e suplicou a Davi que não matasse seu marido. Davi mostrou misericórdia graças às palavras de Abigail. No entanto, quando Abigail contou a Nabal o que havia feito, ele sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Após esses eventos, Davi casou-se com Abigail, e juntos tiveram um filho chamado Daniel. Essa história é uma mistura de sabedoria, tragédia e reviravoltas inesperadas. Ainoã também foi uma das esposas de Davi, conforme narrada na Bíblia. Ainoã se casou com Davi enquanto ele estava no exílio, fugindo de Saul, e juntos tiveram o primeiro filho, Aminon. No entanto, a vida de Aminon se tornaria uma fonte de grande sofrimento para Davi e sua família, quando ele abusou sua meia-irmã Tamar, conforme relatado em 2 Samuel 13. Essa história é marcada por tragédia e revela os desafios enfrentados por Davi e sua família. Maaca foi mais uma das esposas de Davi, conforme nos é apresentada na Bíblia. Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, casou-se com Davi enquanto ele estava no exílio. Juntos, tiveram 2 filhos notáveis, Absalão e Tamar. No entanto, a vida da família tomou um rumo sombrio quando o meio-irmão de Tamar, Amnon, a violentou, como registrado em 2 Samuel 13. Como resultado, Absalão vingou sua irmã matando Amnon. Mais tarde, Absalão tentou usurpar o trono de Davi, desencadeando uma luta pelo poder dentro da família real. Essa é uma história repleta de drama, tragédia e intriga. Agite também foi uma das esposas de Davi, conforme nos é relatada na Bíblia. Agite se casou com Davi enquanto ele estava exilado e tiveram um filho chamado Adonias. Adonias se tornaria o filho mais velho de Davi ainda vivo quando Davi faleceu, e ele tentaria reivindicar o trono para si mesmo.
Essa é uma história repleta de intrigas políticas e disputas pelo poder, que nos oferece uma visão profunda da dinâmica da sucessão real em Israel. Temos ainda mais duas das esposas de Davi, Abital e Eglá, conforme nos são apresentadas na Bíblia. Abital se casou com Davi durante seu exílio e teve um filho chamado Cefatias. Eglá também se uniu a Davi enquanto ele estava exilado e tiveram um filho chamado Itreã. Essas são histórias breves, mas essas mulheres desempenharam papéis essenciais na vida de Davi. E por último temos Batseba, uma das esposas de Davi, cuja história se tornou uma das mais famosas na Bíblia. Batseba foi a última esposa de Davi, mencionada na Bíblia, e talvez a mais famosa. Como nos é contado em 2 Samuel, Batseba era casada com Urias, um dos homens valentes de Davi. No entanto, Davi cometeu adultério com Batseba, e quando ela engravidou, planejou a morte de Urias para encobrir o pecado. O profeta Natã repreendeu Davi por suas ações, e o filho de Batseba com Davi morreu como resultado do castigo de Deus. No entanto, mais tarde, Batseba e Davi tiveram um segundo filho, chamado Salomão, que se tornaria uma figura notável na história de Israel. Essa é uma história repleta de tragédia, arrependimento e redenção, que nos oferece uma visão profunda da vida de Davi e de como suas ações tiveram consequências significativas. Vamos conhecer também Abisag, uma mulher que não era estritamente uma esposa ou concubina de Davi, mas cuja presença causou polêmica e intrigas na corte real. Na velhice, Davi não conseguia mais se aquecer na cama, então seus conselheiros encontraram uma jovem virgem chamada Abisag, para dormir na mesma cama que Davi e fornecer calor. Abisag cuidava do rei, mas a Bíblia afirma que não houve relações sexuais entre eles. No entanto, após a ascensão de Salomão ao trono, seu meio-irmão Adonias usou Batseba para pedir um favor a Salomão. Ele queria se casar com Abisag. A resposta de Salomão foi enfática, comparando essa solicitação a pedir o reino. A implicação é que se Adonias se casasse com uma mulher que havia sido intimamente ligada a Davi, seria como se casar com uma das esposas de Davi, uma alegação de poder e sucessão. Assim, mesmo não sendo uma esposa ou concubina de Davi, a ligação íntima de Abisag com o rei resultou em intriga e manipulação política. Alguns estudiosos sugerem que Davi pode ter se casado com algumas dessas mulheres por motivos políticos. Por exemplo, Maaca, uma de suas esposas, era filha de um rei, e tais casamentos eram frequentes naquela época como forma de fortalecer alianças. Além disso, em sociedades pagãs ao redor de Israel, ter várias esposas era uma maneira de os reis demonstrarem poder. Estudiosos sugerem que Davi pode ter ficado preso em um ciclo de escravidão sexual. Assim como muitos homens que enfrentam problemas com conteúdos adultos ou questões sexuais, Davi teve uma relação difícil com seu pai, que o considerava o filho mais novo, de forma desvalorizada. Homens com problemas sexuais frequentemente escondem comportamentos ilícitos, como o caso de Davi com Batseba, e podem passar esses padrões disfuncionais para seus filhos, sem nunca confrontar o problema. Isso é evidente no caso de Amnon, que abusou de sua meia-irmã, e na reação de Davi, que ficou furioso, mas não tomou medidas adequadas. O fato é que Davi cometeu um erro ao ter tantas esposas, mesmo sendo um homem que buscava o coração de Deus. Isso nos lembra que ninguém é perfeito, nem mesmo figuras bíblicas importantes. Embora a Bíblia não condene explicitamente Davi pela poligamia, também não o elogia por isso. A Escritura relata que ele teve muitas esposas, mas nunca diz algo como "e isso foi considerado sabedoria por Deus", o que implicaria a aprovação divina. Mesmo que Deus tenha favorecido o segundo filho de Davi com Batseba, isso não significa necessariamente que Deus tenha desejado o relacionamento deles. É mais um exemplo de Deus tirando algo bom de uma situação pecaminosa, como a história de José sendo jogado na prisão que o levou a encontrar o faraó. Em resumo, Davi, apesar de seu status especial, não estava isento de cometer erros. De fato, isso cumpriu uma profecia feita por Natã quando ele repreendeu Davi por sua infidelidade. Natã predisse que alguém de sua própria família se rebelaria contra ele e envergonharia Davi ao se deitar com as esposas de Davi em público. Anos depois, Absalão, filho de Davi, matou seu irmão Amnon por abusar de Tamar, sua meia-irmã. Absalão então se rebelou contra Davi, forçando-o a fugir de Jerusalém. Para estabelecer sua autoridade como o novo rei, Absalão tomou 10 concubinas de seu pai e se relacionou com elas em público.
Esses eventos trágicos na vida de Davi são um lembrete de que nossas ações e escolhas têm consequências. Absalão, seu filho, se rebelou contra ele e foi morto, mas os conflitos persistiram. Na velhice de Davi, seu filho Adonias declarou-se rei, o que forçou Davi a coroar rapidamente seu filho Salomão para esclarecer a situação. Como mencionamos antes, Adonias tentou usar a posição de Abisag, quase uma concubina, para se aproximar do trono. Salomão respondeu executando Adonias. Em resumo, a Bíblia deixa claro que a poligamia de Davi causou uma grande quantidade de dor e conflito em sua família. No universo intrigante de Davi e suas muitas esposas, fica difícil determinar qual delas ele realmente favorecia. A Bíblia não fornece informações claras sobre essa preferência. Sabemos um pouco mais sobre Mical, Abigail e Batseba, mas as nuances de seus relacionamentos com Davi ao longo do tempo permanecem um mistério. Mical demonstrou sua devoção a Davi, chegando a escondê-lo de seu próprio pai. No entanto, não está claro se eles se reconciliaram após um desentendimento, sugerido pelo fato de que Mical não teve filhos. Abigail é reconhecida por sua sabedoria, mas não sabemos como seu relacionamento com Davi evoluiu. Quanto a Batseba, ela teve um papel significativo na sucessão de Salomão e alertou Davi sobre as ameaças ao trono. Isso sugere que eles, pelo menos, mantiveram uma comunicação posterior. No entanto, as razões por trás das escolhas de Davi em relação à sucessão real permanecem ambíguas. Muitos podem questionar por que estudar as esposas de Davi, já que a Bíblia nos fornece poucos detalhes, e muitos deles são tristes. No entanto, existem razões importantes para explorar essas histórias, sendo duas delas particularmente evidentes. A primeira razão é que tudo na Bíblia tem valor e merece ser estudado em algum nível. Mesmo que alguns detalhes não tenham histórias elaboradas ou lições claras, nada na Bíblia é acidental. Tudo é inspirado por Deus e útil. A segunda razão é que essas histórias nos mostram um lado de Davi que frequentemente esquecemos. Embora Davi tenha feito coisas grandiosas e sábias, ele nem sempre agiu corretamente. Assim como seu filho Salomão, Davi teve muitas esposas, mas isso gerou problemas e conflitos. Aprender sobre as escolhas ruins de Davi e as consequências dessas escolhas nos ajuda a entender que ele era mais do que a figura heróica que conhecemos na escola dominical. Davi era um ser humano falível que tomou decisões ruins, assim como boas, e teve que enfrentar as consequências de suas ações. Fiquem ligados para mais informações e histórias fascinantes sobre os personagens bíblicos. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum detalhe. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.